A Inquisição em seu mundo, do autor João Bernardino Gonzaga, é uma obra que aborda um dos períodos mais controversos da história ocidental, a Inquisição. Publicado pela primeira vez em 1958, o livro é um estudo detalhado e abrangente sobre a Inquisição, principalmente a Inquisição portuguesa, e seu impacto nas sociedades onde foi implementada. Gonzaga detalha como a Inquisição foi uma resposta da Igreja Católica às heresias e às ameaças percebidas à ortodoxia religiosa. Ele descreve o ambiente sociopolítico da época, marcado por conflitos religiosos, disputas políticas e mudanças sociais significativas. A Inquisição surge como um instrumento de controle, tanto religioso quanto político, utilizado para manter a ordem e a unidade da fé católica. O autor descreve o funcionamento interno da Inquisição, incluindo os métodos de investigação, julgamento e punição. Ele explica como os inquisidores eram nomeados, suas responsabilidades e a estrutura hierárquica da instituição. Gonzaga também aborda os métodos de tortura utilizados para obter confissões e a natureza das penas aplicadas aos condenados. Um dos pontos fortes do livro é a inclusão de estudos de casos específicos que ilustram as práticas e consequências da Inquisição. Gonzaga apresenta relatos detalhados de processos inquisitoriais, mostrando como as acusações eram formuladas, os procedimentos de julgamento e as sentenças impostas. Esses estudos de caso fornecem uma visão vívida e concreta das realidades enfrentadas pelas vítimas da Inquisição. A distinção entre os tribunais da Igreja e os tribunais do Estado é crucial para entender a Inquisição. Os tribunais eclesiásticos, que existiam antes da Inquisição formal, eram responsáveis por julgar questões de fé e disciplina dentro da comunidade cristã. Esses tribunais tinham jurisdição sobre clérigos e, em alguns casos, sobre leigos acusados de heresia ou crimes espirituais. Os tribunais do Estado, por outro lado, eram responsáveis por manter a ordem civil e administrar a justiça secular. Embora a separação entre a Igreja e o Estado nem sempre fosse clara na Idade Média, os tribunais do Estado geralmente lidavam com crimes comuns, como roubo e assassinato. A Inquisição, especialmente na sua forma mais institucionalizada, representou uma fusão entre esses dois sistemas. Os inquisidores tinham autoridade concedida pelo Papa para investigar e julgar heresias, mas frequentemente contavam com o apoio e a cooperação das autoridades seculares para executar suas sentenças. A colaboração entre a Igreja e o Estado era essencial para a eficácia da Inquisição. Segundo João Bernardino Gonzaga, o período anterior à instituição formal da Inquisição era caracterizado por um ambiente de crescente tensão e conflito religioso. A Europa medieval estava passando por mudanças significativas, tanto socialmente quanto politicamente. A Igreja Católica enfrentava desafios internos e externos, incluindo a disseminação de várias heresias que questionavam a doutrina e a autoridade eclesiástica. Antes da formalização da Inquisição, as condições das prisões eram frequentemente precárias. As celas eram escuras, úmidas e superlotadas. Os prisioneiros, incluindo aqueles acusados de heresia, sofriam de doenças e desnutrição. Não havia um sistema padronizado de tratamento dos prisioneiros, e muitos morriam antes mesmo de serem julgados. Antes da formalização da Inquisição, o sistema judicial, tanto secular quanto eclesiástico, não incluía a figura do advogado de defesa como a conhecemos hoje. João Bernardino Gonzaga explica que os procedimentos judiciais eram bastante diferentes e careciam das garantias processuais modernas. Os julgamentos de heresia e outros crimes religiosos eram conduzidos por autoridades eclesiásticas, que agiam como investigadores, juízes e, muitas vezes, carrascos. A falta de um advogado significava que os acusados não tinham representação legal. Eles tinham que se defender sozinhos, o que colocava a maioria em uma posição extremamente desvantajosa. O conhecimento das leis e procedimentos eclesiásticos era exclusivo dos clérigos, dificultando ainda mais a defesa dos acusados. A partir do final do século XIV e início do século XV, os tribunais inquisitoriais começaram a permitir que os acusados tivessem advogados para ajudá-los em sua defesa. Esta mudança foi motivada por uma série de fatores: a influência do direito romano e canônico, e a necessidade de legitimar o processo inquisitorial. Os advogados de defesa tinham um papel crucial de aconselhar os acusados, apresentar provas em seu favor e contestar as acusações feitas pelos inquisidores.
Eles também ajudavam a garantir que os procedimentos fossem seguidos de acordo com as normas estabelecidas, proporcionando uma camada adicional de supervisão e legalidade. A Inquisição ou Santo Ofício da Inquisição ou Santa Inquisição foi um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana cujo objetivo era combater a heresia, apostasia, blasfêmia, feitiçaria e costumes considerados desviantes. Começou no século XII na França para combater movimentos religiosos vistos como heréticos, em particular, em relação aos cátaros e valdenses. Entre os outros grupos que foram investigados pela Inquisição medieval encontram-se os Fraticelli, os hussitas, seguidores de Jean Hus, as beguinas e os conversos. A partir da década de 1250, os inquisidores eram geralmente escolhidos entre os membros da ordem dominicana para substituir a prática anterior de utilizar clérigos locais como juízes. O termo Inquisição medieval cobre os tribunais do século XII até meados do século XV. No final da Idade Média e início do Renascimento, o conceito e o alcance da Inquisição foi significativamente ampliado em resposta à Reforma Protestante e à Contra-Reforma Católica. Alargou-se a outros países europeus, resultando nas Inquisição Espanhola e Portuguesa. Esses dois reinos em particular operavam tribunais inquisitoriais ao longo de seus respectivos impérios, o espanhol e o português, na América, Ásia e África, resultando nas Inquisições goesa, peruana e mexicana, entre outras. Um foco particular das Inquisições espanhola e portuguesa foram os conversos, ou seja, judeus e muçulmanos que se tinham convertido ao catolicismo, e que eram considerados suspeitos de secretamente terem voltado a praticar suas religiões anteriores. A ideia da criação da Inquisição surgiu inicialmente para funcionar como um tribunal interno, apenas para dentro da Igreja Católica. Em 1022, foi criado o primeiro tribunal público contra a heresia, em Orleans, na França. Em 1183, delegados enviados pelo Papa averiguaram a crença dos cátaros de Albi, sul de França, também conhecidos como albigenses, que já tinham surgido em 1143, e que acreditavam na existência de um Deus para o bem e outro para o mal. Cristo seria o Deus do bem, enviado para salvar as almas humanas, e o Deus criador do mundo material seria o Deus do mal. Após a morte, as almas boas e espirituais iriam para o céu, enquanto as almas pecadoras e materialistas, como castigo, reencarnariam no corpo de um animal. Isto foi considerado uma heresia e no ano seguinte, no Concílio de Verona, foi criado o Tribunal da Inquisição. Os cátaros consideravam que a alma seria a parte boa do ser humano, e o corpo seria a parte má do homem. Rejeitavam a maior parte do Antigo Testamento e o seu Deus beligerante como satânico. Eles eram contra o batismo e, segundo João Damasceno, escreveu no século VIII notas sobre uma seita anteriormente chamada de cátaros, em seu livro Sobre Heresias, título tirado do resumo fornecido por Epifânio de Salamis em seu Panarion, e diz: eles rejeitam aqueles que se casam pela segunda vez e rejeitam a possibilidade de penitência, isto é, o perdão dos pecados após o batismo. Eles eram a favor do celibato uma vez que geralmente encorajado, uma vez que se pensava que toda pessoa nascida era apenas outra pobre alma presa pelo diabo em um corpo. O casamento em geral era desencorajado. Não construíam igrejas, mas estavam bem organizados. Os cátaros consideravam as mulheres como iguais aos homens, e o catarismo ofereceu às mulheres a oportunidade de participar plenamente na fé a todos os níveis. Na estrutura da Igreja Cátara, os seguidores estavam divididos em 3 classes: os perfeitos, que eram o topo da igreja, os seus sacerdotes, os crentes e os ouvintes. Os cátaros também rejeitavam o casamento. Isso era baseado principalmente na crença de que o mundo físico, incluindo a carne, era irremediavelmente diabólico, por ter sido criado pelo princípio diabólico ou demiurgo. Consequentemente, a reprodução era vista como um mal a ser evitado, pois propiciava a continuação da cadeia de renascimento e sofrimento no mundo material. Era argumentado pelos críticos do catarismo que essa repugnância à reprodução levava os cátaros à sodomia. Tão forte era essa crítica que, quando um cátaro era acusado de heresia, geralmente bastava a ele provar que era legalmente casado para que fosse absolvido. Os cátaros também eram violentos por conta da sua crença, até mesmo o assassinato de bebês dentro da mãe ocorria. A população agia com violência e até com mais violência do que o tribunal da igreja, pessoas matando hereges que zombavam de símbolos religiosos. Isso influenciou a criação do Tribunal da Inquisição,
Antes não havia advogados e em alguns casos os próprios hereges preferiam o julgamento no tribunal da Igreja, do que o tribunal secular do Estado, que era muito severo. O autor não nega excessos dos tribunais da Igreja, fazendo uma análise imparcial. João Bernardino Gonzaga, em A Inquisição em Seu Mundo, oferece uma visão detalhada da Inquisição espanhola, argumentando que, contrariamente à crença popular, ela foi, em certos aspectos, mais branda do que se costuma imaginar. Os pontos principais que Gonzaga destaca para apoiar essa tese são: primeiro, a Inquisição espanhola era altamente centralizada e organizada, o que garantiu maior controle e padronização dos processos. Segundo, a centralização foi implementada pelos reis católicos, Fernando e Isabel, que estabeleceram a Inquisição espanhola em 1478 com a aprovação do Papa Sisto IV. Terceiro, a Inquisição espanhola tinha regulamentos claros e supervisionados, o que reduzia a arbitrariedade nos julgamentos. 4. As práticas eram revisadas regularmente por conselhos superiores, incluindo o Conselho Supremo da Inquisição, Supremo, para garantir conformidade com os procedimentos estabelecidos. Além disso, o autor relata que, embora a tortura fosse permitida, seu uso era rigorosamente regulado e menos frequente do que nos tribunais civis contemporâneos. E havia limites claros sobre a duração e a intensidade da tortura, e a presença de testemunhas era obrigatória. A Inquisição espanhola muitas vezes preferia métodos não violentos de obtenção de confissões, como a persuasão moral e espiritual. O objetivo era a conversão e a penitência, em vez de punições físicas severas. As penalidades impostas pela Inquisição espanhola geralmente eram mais moderadas do que em outras jurisdições. A maioria dos casos resultava em penas espirituais, como penitências públicas, em vez de execuções físicas. Para adquirir essa obra, o link está na descrição do canal. Comprando pelo link você ajuda o canal a crescer. Se inscreva-se no canal e deixe seu like. Compartilhe e ative as notificações. Até a próxima!